Chegamos, Marcos 15. É um dos capítulos mais intensos de todo o Evangelho. Aqui a gente encontra o Filho de Deus sendo entregue, sendo humilhado, sendo condenado e crucificado. Nós vemos aqui o coração da nossa fé cristã, que é a cruz. Eu sou Luiz Carvalho e hoje eu quero caminhar com você por esse capítulo. Quero destacar aqui 3 momentos, 3 pontos que eu selecionei aqui, que revelam o peso e ao mesmo tempo a beleza do sacrifício de Jesus. O primeiro momento é o julgamento diante de Pilatos, que vai de Marcos 15, 1 até 15. Então, logo cedo, Jesus é levado para Pilatos, acusado injustamente. Ele permanece em silêncio diante de todas as perguntas. Pilatos até se espanta. Mas você não vai se defender? Você não vai responder? Mas Jesus não se defende. O cordeiro inocente se entregando aqui sem resistência. E aí a multidão, manipulada, claro, escolhe o quê? Barrabás, que era um criminoso conhecido na época. A maioria conhecia ele, em vez de Jesus. E Pilatos, querendo agradar o povo, manda soltar Barrabás e entregar Jesus para ser crucificado. E aqui a gente vê uma troca que define o evangelho, o inocente no lugar do culpado. Barrabás, sabe quem que Barrabás representa? Eu, você, nós é que merecíamos a cruz, mas ele, por amor, tomou o nosso lugar e pela graça dele nós somos salvos. Quando nós cremos e confessamos o seu nome, o nome que por causa disso está acima de todo nome. E aí o segundo momento que eu quero falar é a crucificação, a paixão de Cristo, que vai dos versículos 16 até o 41. Eu sempre fico muito mexido com esse trecho da Bíblia. Jesus sendo zombado, sendo coroado com espinhos, batendo nele, sendo açoitado e sendo levado para ser pendurado no madeiro. Gente, esses açoites, só para você ter ideia, na ponta dos chicotes, eles tinham dentes assim, que quando pegavam, dentes de animais, que quando eles pegavam assim nas costas, eles grudavam na pele da pessoa e a pele da pessoa voltava com um pedaço de... O chicote voltava com um pedaço de carne, de músculo, ficava tudo ali aberto, exposto, uma dor gigantesca, gente. A gente não tem ideia do que foi o sacrifício de Jesus por nós. Qualquer coisa que a gente fizer, qualquer coisa que a gente se propor, qualquer obra, não chega aos pés, não chega nem à sola de Jesus, do sofrimento dele para salvar a sua vida, para salvar a minha vida. Por isso, nós precisamos amar esse Deus, não porque somos salvos por obra, não, mas porque ele nos amou tanto que nós precisamos retribuir com amor, com fé e com atitude, isso que ele fez. E daí, depois dos chicotes, eles pregam Jesus na cruz entre 2 criminosos. Diz que a cruz era menor do que o tamanho de Jesus. Teve que quebrar essa parte aqui para dar certo. Gente, uma loucura, gente. O Rei da Glória sendo tratado como um malfeitor agora, no meio dos criminosos. E aí a Bíblia diz que ao meio-dia, no versículo 33, trevas cobriram a terra. E às 3 horas da tarde, ele clama, Deus meu, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa isso, Por que me abandonaste, meu Deus? Esse é o momento mais profundo da dor, mais que a dor física. Por quê? Porque Jesus experimenta aqui o peso do pecado do mundo inteiro. O pai, naquele momento específico, ele teve que virar as costas para o filho. E aí o filho, como aqui está relatando, ele sente o abandono. Por quê? Porque ele tomou sobre si a culpa que nos separava de Deus. Ele teve que momentaneamente se separar da presença de Deus, para que a gente pudesse agora, através desse sacrifício na cruz, ter acesso ao reino e se aproximar confiantemente a ele, como está lá escrito no livro dos Hebreus. Então, gente, com um forte brado, ele entrega o Espírito e o véu do templo se rasga assim, do alto para baixo, mostrando que agora o caminho para a presença de Deus, mostrando agora que o caminho para a presença de Deus está aberto. E aí o centurião romano, ao ver ele morrer daquela maneira, ele fala, realmente esse homem era o Filho de Deus. Algumas versões dizem, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Então na cruz, o juízo de Deus e o amor de Deus se encontram ali. A justiça é feita, a justiça é concretizada e a graça é derramada. Terceiro momento de Marcos 15, capítulo muito intenso. Recomendo que você leia, releia. É o sepultamento, que vai de Marcos 15, 42 até o 47. Aqui a gente vê José de Arimateia, um homem respeitado, que ele toma uma coragem, através de um ato de coragem, ele pede o corpo de Jesus, ele pede o corpo morto,
E aí ele envolve o corpo num lençol de linho e coloca num túmulo novo, fechado com uma grande pedra, como diz aqui, o sepulcro. Né? Esse detalhe é muito importante porque mostra que Jesus realmente morreu. Né? Uma vez eu fui na Índia, né? Eu vi um livro lá falando que Jesus não morreu, que ele mudou para a Índia, né? Ou seja, não foi desmaio, não foi engano, ele foi sepultado sim. Esse túmulo, só que esse túmulo não seria o fim, é apenas o prelúdio da maior vitória da história. Jesus, o único que venceu a morte. Então, portanto, gente, Marcos 15 nos mostra 3 grandes verdades. Jesus foi julgado em nosso lugar, crucificado pelos nossos pecados e sepultado para que a morte fosse vencida. Quando você recebe Jesus, você tem agora a vida eterna. Então, o silêncio diante de Pilatos nos mostra a submissão perfeita ao plano de Deus que se cumpriu. A cruz nos mostra o amor mais profundo que alguém poderia demonstrar. E o sepultamento nos lembra que a história ainda não acabou. Por quê? Porque o terceiro dia se aproximava, e é o que nós vamos ver no próximo vídeo, na análise de Marcos 16. E eu quero te perguntar, qual parte desse capítulo mais falou o seu coração? O julgamento injusto? A cruz, a crucificação, a paixão de Cristo? Ou o sepultamento? Deixa aqui nos comentários e se essa mensagem tocou em você, fez sentido para você, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com as pessoas, com os amigos, com os inimigos, com os parentes, com todo mundo, para que todos possam entender a grandeza da cruz. E que você nunca se esqueça, Jesus tomou o nosso lugar. O que era para a gente passar, ele passou por nós. Deus te abençoe.